Salve, salve rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu estou tranquilo. E galera, é o seguinte, essa semana aqui eu fiz o meu aporte, né? Então... Que isso, gente? O que foi isso? Carro de som. Carro de som não, né? Carro com som. Caralho, bem na hora que eu tava gravando. Salve, salve rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu estou tranquilo. Galera, é o seguinte, essa semana aqui eu fiz o meu aporte. Todos os meses aqui a gente realiza um aporte mensal, que é o valor que eu separo do meu salário para conseguir fazer os meus investimentos, me manter dentro do meu plano, dentro da minha estratégia de investimento. Vou investir em IVVB11, que é um papel que está com bastante desconto nas últimas semanas. A gente vai fazer um investimento hoje bem razoável aí para fazer aquele rebalanceamento, né, na carteira que a gente precisa fazer, porque hoje em dia minha maior posição ela é em fundos imobiliários, né? E depois em ações e depois em renda fixa. Então eu preciso melhorar um pouco a minha posição com relação a investimentos em papéis estrangeiros, né, em moeda americana. Eu acho que está sendo uma ótima oportunidade investir em IVVB11 hoje, tá? Então, vindo aqui para a tela do computador, eu vou fazer aquele login maroto aqui na minha corretora, né? Que é na Rico. Eu vou tentar preservar aqui os meus dados pessoais para que não sejam expostos aí na internet de maneira desnecessária, né? Vou colocar um pequeno fundo aqui na tela para vocês não verem minhas informações pessoais e vamos que vamos. Beleza. Recebi o token, vou colocar o token aqui no acesso do site. Show de bola. Beleza. Conseguimos logar aqui. Então, isso aqui é a nossa área logada do painel da Rico. Então, como vocês podem ver aqui de início, meu patrimônio ele está em R$40 mil, 485,40 centavos. Foi atualizado agora, dia 5/4, às 19 horas e 10. O saldo disponível ele é de R$ 1.864,87. Esse daqui foi um valor que eu investi praticamente em IVVB11. Hoje, como vocês podem ver aqui, a minha carteira ela está tomando um prejuízo aqui por CDI por enquanto. Então a gente vinha de uma boa crescente aqui, a gente vinha bem linear aqui ao CDI. E aí quando a gente chegou ali por volta de setembro, quase ali outubro já, segunda quinzena de setembro, o CDI começou a dar uma surra na gente aqui, né? E aí, desde então, a gente começou a entrar em crise, a carteira começou a tomar um prejuízo danado, começou a entrar em queda, e eu comecei a aportar cada vez mais, né, para poder aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo, comprar as ações em baixa, né? Então, hoje, eu tenho um total investido de R$ 40.315,53, e se você clicar aqui na carteira, vocês vão ver um pouco da minha posição, como é que ela está distribuída, né? Hoje eu tenho 54,2% investidos em fundos imobiliários, né? Um total de R$ 21.949,14, e tenho 41,6 em ações, né, que dá um total de 16.842,78. Depois a gente tem um pouquinho aqui em Tesouro Direto, né, que dá um percentual de 2,4% e um saldo de R$ 984,81. E tem uma merrequinha aqui, uma carinha de 0,8% em fundos de investimentos, praticamente R$ 317,25. Para a gente conseguir investir em IVVB11, então como eu já tinha feito o investimento em IVVB11, porque assim, na realidade, eu gravei esse vídeo aqui e como eu não estava preparado, estava na correria, eu fiz só a gravação da tela, só que infelizmente eu não consegui reaproveitar essa gravação de tela que eu fiz para depois soltar só um áudio narrando. Então, na verdade, eu vou tentar aproveitar esse vídeo de alguma forma para mostrar para você que está assistindo aqui agora como é que se faz um investimento em ação aqui na plataforma da Rico, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, beleza? Então, qualquer coisa aqui na hora da edição aqui eu consigo dar um jeitinho aqui e mostrar para vocês como é que eu faço esse investimento. Mas seguindo aqui, pessoal, o investimento que eu tenho em IVVB11 hoje, então eu tinha 6, comprei mais 5, fiquei com 11. E até então, como vocês podem ter visto na edição que eu fiz passada, eu tinha um valor inferior. A minha rentabilidade estava mais baixa, né? Estava mais negativa, estava mais de 6%. E o meu preço médio estava acima de 351, estava um pouquinho mais alto. Então a gente conseguiu abaixar o nosso preço médio, né? E isso daí é um efeito muito interessante quando você realiza a compra de papéis quando eles estão em baixa, porque você acaba conseguindo abaixar o seu preço médio, e abaixando o seu preço médio você consegue fazer com que quando esses papéis se valorizem no futuro, ele receba não apenas a valorização de dividendos, mas também uma valorização do papel em si. Então sempre que você, claro, né, se você estiver investindo num papel interessante, num papel que realmente vale a pena você investir, mesmo quando ele está em baixa, você sabe que não é um problema de administração, não é um problema do papel em si, não é uma dívida, não é algo que está alavancado, algo que está causando algum efeito nesse papel, como por exemplo hoje o que está fazendo o IVVB11 baixar. São justamente as políticas do Trump que está fazendo com que o papel se desvalorize cada vez mais, porque o mercado está entendendo que ele não está fazendo decisões que sejam interessantes para o país. Então, quando isso acontece, o mercado ele reage automaticamente, e aí dependendo das decisões que ele toma, o papel pode subir ou pode descer. Então, isso daí é muito relativo, beleza? Então, a gente tinha 6 papéis, agora nós temos 11, né? Então, agora o mercado está fechado, tá demorando um pouquinho para carregar aqui. E beleza. Meu rendimento hoje ele tá de menos
R$120, então eu tive uma queda aí, porque quando eu realizei a compra do IVVB11, cara, eu devia ter esperado um pouco mais para poder comprar o papel, né? Que eu acabei comprando ele justamente um pouco antes do mercado abrir. Vou até deixar uma foto aqui para vocês verem quando eu fiz a ordem de compra e ela não foi executada automaticamente, justamente pelo fato de eu ter tido comprado o papel antes do mercado abrir, então era antes das 10 horas. Então eu comprei ele aqui um pouco antes do mercado abrir, tava mais ou menos por volta dos R$339 aqui em cima. Não sei se eu vou conseguir trazer aqui para vocês verem, mas vocês podem ver que era um pouquinho abaixo dos R$340. E assim que eu executei, eu dei a ordem de compra no valor de R$339,40 e ela foi executada em R$339. Então até consegui descontar um pouquinho aí, quase 40 centavos por ação. Ao decorrer do dia, porque como eu tinha compromisso, tinha algumas coisas para resolver, eu não consegui fazer o acompanhamento do mercado durante o dia. Eu tentei aproveitar esse preço porque eu achei que estava um preço bastante interessante. Mas no final das contas aconteceu que no fim do dia o papel chegou a 331 e poderia ter tido uma valorização muito mais interessante, praticamente R$8,06, que dá mais ou menos 2,37% do valor que ele iniciou o dia. Poderia ter feito um negócio melhor? Poderia. Mas cara, a gente nunca vai conseguir acertar o time da baixa na sua máxima e nem a alta da sua máxima. Isso sempre vai acontecer, não tem jeito. Por isso que você tem que comprar o papel quando você achar que ele tá num preço legal, que é indiferente se ele vai cair ou subir, você fez o investimento consciente de que você estava fazendo um bom negócio ali naquele momento. R$339 não foi o melhor preço? Não, não foi, com certeza não. Eu poderia ter ganhado mais de R$8 em cada ação que eu comprei. Mas, cara, como eu tô pensando no longo prazo, eu vou errar, eu vou acertar, essas coisas vão acontecer e eu preciso entender que você não vai conseguir, cara, ser perfeito. E você ter atitude é melhor do que você ser perfeito. É aquilo, né, como diz o ditado. Feito é melhor do que perfeito. Penso assim também, principalmente com relação aos investimentos que a longo prazo, com certeza essas minhas escolhas vão fazer ainda mais a diferença. Então, vindo aqui para minha carteira, né, como vocês podem ver aqui, eu realizei o lançamento do IVVB11 aqui em ETF, certo? E agora eu tenho 11 papéis, o meu preço médio abaixou para 351,72, o preço atual foi 331,78, né? Eu tô tendo uma variação menor aqui de 5,67, mas o importante é a gente ver a nossa rentabilidade, né? Inclusive eu nem coloquei aqui no gráfico a rentabilidade, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês verem. Editar colunas, rentabilidade, colocar aqui, certo? E agora sim eu tenho a rentabilidade real, que é de menos 0,24%. Cara, tudo bem, não tem problema. Como eu disse para vocês, é um investimento para longo prazo, não é para agora, não é algo que eu vou sacar agora de forma nenhuma, mas enquanto isso a gente vai reequilibrando e trazendo nossa carteira aqui de uma maneira que ela fique o mais rebalanceada possível, porque hoje, como eu disse para vocês, tenho 54% em fundos imobiliários, que é justamente, esse valor tá tão alto assim, porque do final do ano passado para cá, a gente teve muitas oportunidades em fundo imobiliário e eu entrei forte em fundo imobiliário, eu realmente aportei bastante nos últimos tempos, por isso que minha posição está tão alta assim. A minha ideia é deixar 25% em ETF, 25% aqui em tesouro direto, 25% em fundos imobiliários e 25% em ações, né? Não quero passar muito disso daí não quero ficar viajando muito não, comprando muita criptomoeda. Se eu for mexer com cripto no futuro, eu ainda não tenho certeza, mas eu vou tentar rebalancear, sei lá, talvez colocar uns 10% em cripto ou em alguma outra coisa, mas a princípio o meu quarteto vai ser isso daí, 25 ETF, 25 fundos imobiliários e 25 ações e 25 em renda fixa, cara. E sabe, sem fazer muita graça, não quero ficar inventando muita moda não, trabalhar com aquilo que dá certo, né? E como vocês podem ver, eu tô tendo uma desvalorização de R$300 no meu ganho de capital, tava ficando mal feliz porque no mês passado eu tive uma valorização de 445 e agora eu tô tendo aqui uma negativa de 299, mas tá tranquilo, novamente falando pra vocês, pensa no longo prazo, foca no longo prazo, esquece o que tá acontecendo agora, entendeu? O interessante é você sempre prospectar onde você quer chegar, e isso que realmente importa, beleza? E é isso, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho de qual tá sendo a minha posição aqui nas minhas ações, né? Vou explicar um pouquinho para vocês com mais calma, falar um pouquinho de quais foram os meus investimentos em fundos nos últimos meses, né? Falar um pouquinho da minha estratégia e vou também falar um pouquinho dos meus proventos, como é que tá a distribuição aí dos meus dividendos ao longo desses praticamente aí 11 meses investidos na bolsa, beleza? Então é isso, galera, basicamente eu queria falar um pouquinho sobre qual seria o meu investimento nesse mês de abril e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau!